Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador, está no ar mais uma edição do Jornal Regional. E nos destaques, as principais notícias regionais do Brasil e do mundo, esporte e como vai ficar a previsão do tempo. Isso tudo vocês acompanham aqui no Jornal Regional. Vamos às seguintes manchetes. Congresso Nacional adia a volta do recesso parlamentar. Empresário é assassinado e tem corpo jogado em estrada em Cantagalo. Caracas volta a ser alvo de protestos contra a reeleição de Maduro. A Ecorio Minas fecha o retorno do Soberbo depois do Mirante. Escalada de mortes por brigas de trânsito é o alerta das autoridades. E um homem é morto a pauladas em quiosque em Rio das Ostras. Essas e outras notícias vocês conferem agora no Jornal Regional. O Congresso Nacional adiou a volta do recesso parlamentar. A decisão coloca em risco um calendário de votações já pressionado pelas eleições municipais de outubro. Confira. No calendário oficial, deputados e senadores deveriam retornar a Brasília já para a sessão desta quinta-feira. Mas um acordo entre lideranças adiou a volta do recesso. No Senado, o segundo semestre começa na próxima segunda-feira. Já a Câmara dos Deputados, só no dia 12 de agosto. Entre os temas mais urgentes na pauta estão os 15 vetos presidenciais que seguem pendentes. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ainda precisa definir qual será a data da votação, mas só vai divulgar um calendário de análise depois da reunião de líderes, prevista para a semana que vem. Ao mesmo tempo, deputados e senadores precisam se debruçar sobre uma série de assuntos controversos. No Senado, a principal divergência está no projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos, bingos e legaliza o jogo do bicho no Brasil. E ainda falta indicar de onde vai sair o dinheiro para a desoneração da folha de pagamento. Já na Câmara, a prioridade será finalizar a regulamentação da reforma tributária. Ainda falta um último projeto de lei complementar, que detalha o funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. E o empresário do ramo de oficina mecânica foi encontrado morto na estrada vicinal que liga a Gamela Eco Resort ao bairro Novo Horizonte, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado no final da noite de segunda-feira, no dia 29 de julho. A vítima foi identificada como Carlos José Pontes, de 52 anos, conhecido como Gaguinho, dono da oficina mecânica localizada na Avenida Rodolfo Tardim. Segundo informações da polícia, o crime, com requinte de crueldade, teria sido uma emboscada. O corpo do empresário foi encontrado em uma vala às margens da estrada vicinal, com perfurações de tiros na cabeça. O veículo qual ele conduzia, com todos os seus pertences, estava com marca de sangue e foi encontrado mais cedo próximo à propriedade rural na mesma localidade. O veículo estava parado próximo a uma árvore que teria sido derrubada para bloquear a sua passagem. O caso está sendo investigado pela 153ª Delegacia Legal de Cantagalo. Equipes da Polícia Civil fazem buscas na região em busca de respostas. Eleições na Venezuela longe de um final justo para a população. A capital de Caracas voltou a ser palco de protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro. A capital Caracas voltou a ser palco de protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro. No alto do caminhão, a líder oposicionista Maria Corina Machado e o candidato Edmundo Gonzalez acenaram para a multidão. A dupla assegura ter provas de que venceu a eleição. Em outras cidades do país, 5 estátuas em homenagem ao ex-presidente Hugo Chávez vieram ao chão.
Os questionamentos não vêm apenas das ruas. A OEA, Organização dos Estados Americanos, não reconheceu o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral, considerado distorcido, e marcou uma reunião de emergência para esta quarta-feira. Enquanto sobe a pressão de fora, cresce a repressão dentro do país. Segundo o procurador-geral da Venezuela, mais de 700 pessoas já foram detidas nos protestos. Tarek William Saab afirmou que aqueles que destruíram patrimônio público serão processados por terrorismo. O presidente da Assembleia venezuelana, Jorge Rodrigues, pediu a prisão dos opositores, Maria Corina e Edmundo Gonzalez, classificando-os como chefes dos manifestantes fascistas. Um dos detidos é o líder oposicionista Fred Superlano. O vídeo publicado nas redes sociais seria do momento da detenção. Nas imagens, é possível ver que o político joga longe o celular, que é recolhido pelos agentes. A situação fez com que a Organização das Nações Unidas expressasse preocupação com a escalada da violência e as prisões. E o líder Nicolás Maduro culpou a oposição pela crise política. Eles querem criar uma crise política. O assessor para assuntos especiais da Presidência da República, Celso Amorim, enviado pelo governo brasileiro para Caracas, voltou hoje ao Brasil. Ontem, num encontro com Maduro, ele teria pedido para que a embaixada argentina em Caracas fosse preservada. No prédio estão abrigados 6 opositores do regime. Manifestantes chegaram a cercar o local, temendo uma invasão por parte de chavistas. Já o Partido dos Trabalhadores não esperou a posição do governo brasileiro. Em nota, a executiva nacional do PT tratou Nicolás Maduro como presidente já reeleito. Em entrevista à TV Centro-América, afiliada da TV Globo em Mato Grosso, ele condicionou o reconhecimento à divulgação das atas eleitorais. É normal que tenha uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. E obras na subida da Serra de Teresópolis estão em sistemas de pare e siga. Acompanhe a notícia com Rodrigo Amorim. Para evitar veículos cruzando a BR-116, desde meados de julho a Eco Rio Minas, concessionária responsável pela administração da Estrada Federal, está construindo um divisor central na rodovia, chamado Barreira New Jersey. Apesar de evidentemente proibido, com sinalização vertical e horizontal na pista, frequentemente muitos motoristas que saíam do Mirante do Soberbo e pegavam sentido Teresópolis atravessavam a rodovia BR-116 a poucos metros depois do retorno oficial, isso para evitar ter que manobrar dentro da área de parada ou andar quilômetros sentido Meudon para fazer a volta no local correto. As intervenções serão realizadas no eixo da pista e será adotado o sistema pare-siga, às terças, quartas e quintas-feiras, para a segurança dos usuários e melhor fluidez dos serviços, informa a Eco Rio Minas. Ainda de acordo com a concessionária, a barreira terá 270 metros de extensão. Vamos falar agora de casos que têm acontecido nas cidades e se tornam a cada dia mais comuns. Trânsito violento. Autoridades alertam para crescimento de crimes motivados por brigas no trânsito das cidades. O caso mais recente acontecido na segunda-feira, dia 29 de julho, o empresário Igor Ferreira Salcida, de 27 anos, perseguiu e atropelou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, em uma avenida da capital paulista. Acompanhe. É no virar da esquina, no parar do semáforo. Basta estar no trânsito para ter algum tipo de estresse. O problema é que esses pequenos conflitos têm escalonado para brigas que levam à morte. O caso mais recente foi na madrugada desta segunda-feira. O empresário Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, perseguiu e atropelou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, em uma avenida da capital paulista. O condutor do carro, uma Porsche, foi preso em flagrante.
e alegou que o motociclista teria quebrado o retrovisor do veículo. No mês passado, um idoso de 77 anos foi morto depois de ser agredido na frente do neto em Santos, no litoral de São Paulo. Ele atravessava a rua e reclamou da freada brusca do motorista, que saiu do carro e chutou o peito de César Torresi. Em março, uma discussão entre um motociclista e o condutor de um carro também terminou em morte na capital paulista. Os dois teriam discutido por causa de um fechamento em uma via. O motociclista foi morto a golpes de chave de fenda. Hoje, o carro ele vale mais do que uma vida. Muitas vezes, um arranhão já é indício de ter aí um acidente, um sinistro, e esse sinistro já causa uma briga. Morador de rua é brutalmente assassinado. Mais um assassinato em Rio das Ostras choca os moradores da cidade. Notícia que vocês acompanham com reportagem de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, parceira da Rede de TV+. Acompanhe. Boa noite para você conectado ao Cidade 24 Horas. Um homem de 19 anos foi morto a pauladas na madrugada desta terça-feira, atrás de um quiosque aqui próximo à Praça José Pereira Câmara, no centro de Rio das Ostras. A Polícia Civil acredita que ele possa ter sido morto durante a madrugada. A vítima foi identificada como Gabriel Vitor Salles Bouclau. Segundo informações, ele era morador em situação de rua. De acordo com relatos, o jovem chegou recentemente na cidade e se envolveu em uma briga com outros moradores em situação de rua. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil vai ouvir testemunhas com o objetivo de captar informações que possa encorpar este trabalho de investigação. O corpo foi removido aqui do local e encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Macaé. E continuando ainda com as notícias locais, vocês vão acompanhar que a tarifa básica de pedágio na RJ 116 sobe de R$ 8,00 para R$ 9,10. Notícias que vocês acompanham com Dilma Beck. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, AGETRANSPES, homologou, em sessão ordinária de terça-feira, dia 30 de julho, o reajuste anual da tarifa de pedágio da Rio de Janeiro 116, Itaboraí, Nova Friburgo, Macuco. O novo valor está previsto para começar a ser cobrado a 0 de quinta-feira, 1º de agosto. O valor da tarifa básica passa dos atuais R$ 8,60 para R$ 9,10. O reajuste é anual e ordinário e faz parte do contrato de concessão estabelecido entre o Governo do Estado e a concessionária Rota 116S/A. A Rio de Janeiro 116 tem 4 praças de pedágio, localizadas nos quilômetros 1,9 em Itaboraí, 48,8, em Cachoeiras de Macacu, 90,4 em Nova Friburgo e 122,3 em Cordeiro. A tarifa de R$ 9,10 é para carros de passeio. Para caminhões e ônibus de até 2 eixos a tarifa passa para R$ 18,20. Veículos de 3 a 6 eixos o valor será de R$ 36,40 e acima de 6 eixos será cobrada a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos do veículo. A concessionária Rota 116 administra desde março de 2001 o eixo rodoviário formado por um trecho de 1,7 km da Rio de Janeiro 104, Itaboraí, e a Rio de Janeiro 116, no trecho entre Itaboraí e Macuco, totalizando 140 km de rodovia concedida. E está acontecendo em Guapimirim a 6ª edição do Festival de Inverno. Vocês vão acompanhar essa notícia com Dilma Beck. O evento teve início em 25 de julho e vai até 4 de agosto. A Cidade do Dedo de Deus é o palco turístico do inverno da região da Serra Verde Imperial. Ao todo são 11 dias de programação gratuita, reunindo várias linguagens artísticas como música, teatro, artesanato, artes visuais e literatura, celebrando a grandiosa obra musical de Bituca, Milton Nascimento. A programação contemplará diferentes bairros da cidade, com uma série de atividades completamente gratuitas. Além disso, o evento coloca Guapimirim como referência de roteiro turístico de festivais do estado do Rio de Janeiro e também resgata a história cultural, artística e turística do município, dando visibilidade às produções locais e reforçando a sua identidade cultural. Em sua 6ª edição, o evento homenageará o cantor, compositor e multi-instrumentista Milton Nascimento.
Sua obra será reverenciada por artistas de diferentes linguagens, levando os munícipes, visitantes e turistas a conhecerem um pouco da vida e obra deste grande representante da música popular brasileira. Para mais informações, acesse o Instagram, @Festivais de Guapimirim. E agora uma agenda para vocês de final de semana para os moradores de Teresópolis e turistas ali próximo à região. O 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis realiza um evento denominado PMRJ de Portas Abertas no dia 3 de agosto. Essa notícia vocês acompanham com o Rodrigo Amorim e é um excelente programa para o seu sábado. No próximo sábado, dia 3, o 30º Batalhão da Polícia Militar de Teresópolis realiza a segunda edição do evento de Portas Abertas. O evento acontece das 7h30 às 12h30. É uma oportunidade para a comunidade conhecer de perto o trabalho da polícia e participar de diversas atividades. No evento, programado com café da manhã, às 7h30. Abertura da programação, às 8h. Roda de conversa com o comandante, e tour guiado pela unidade e apresentação de aplicativos de segurança, e várias outras atividades. O evento é gratuito e aberto a todos. O 30º Batalhão está localizado na Rua Guandu 680, Pimenteiras, em Teresópolis. Sem dúvida nenhuma, uma relação importante entre moradores da cidade e sociedade do modo geral e também com a segurança pública do município. E vamos agora à previsão do tempo. Julho termina com chuva mais irregular e elevação nas temperaturas. Acompanhem com o clima-tempo. Já no sudeste do país, o amanhecer ainda vai ser gelado em São Paulo, com mínima que deve ficar na casa dos 13 graus. O sol já aparece um pouco mais e à tarde a temperatura volta a alcançar os 23. Não tem previsão de chuva para a maior parte do estado de São Paulo. Apenas a região de Registro e parte do litoral norte, que ainda podem receber um pouco mais de umidade. Deve garoar nas primeiras horas do dia. Agora a condição de tempo um pouco mais instável no Espírito Santo, umidade ainda no Rio de Janeiro e em parte do leste e nordeste de Minas, trazendo até chuva de maneira mais passageira. Em Belo Horizonte, o sol ainda deve aparecer um pouco mais e pode chover fraco a partir da tarde. Entre o noroeste e o Triângulo de Minas, o tempo vai ficar firme e a umidade do ar diminui durante a tarde. Em relação às temperaturas, o amanhecer pode começar gelado novamente em Porto Alegre, com mínima de apenas 12 graus. À tarde, a máxima já deve se aproximar dos 23 e não chove. No Rio de Janeiro, máxima prevista de 25, Cuiabá pode ter calorão de 38 graus e em Manaus a temperatura pode chegar a 37. E falando em esporte, o Bahia e Botafogo se enfrentaram no jogo acirrado e mantém o duelo aberto na Copa do Brasil. Em jogo bastante disputado, o Botafogo e Bahia se enfrentaram nesta terça-feira no estádio Nilton Santos pela Copa do Brasil, mas ficaram no empate de 1-1. Os gols aconteceram ainda no primeiro tempo. Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo, enquanto Cauli empatou. O jogo de volta será na quarta-feira que vem, no dia 7, às 19 horas, na Fonte Nova. Antes disso, o Botafogo joga no sábado contra o Atlético Goianiense, fora de casa, às 20 horas. Já o Bahia visita o Fluminense no domingo, às 16 horas. E assim nós terminamos mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, das nossas plataformas e também do canal 57 da Sunicity. Agradecendo também a nossa equipe técnica, aproveitando a oportunidade também, marcando o encontro para a nossa próxima edição do Jornal Regional. Muito obrigado e até lá! O
governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do Padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagino o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acabam por aqui. A história está em movimento. E nós também. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Aceito, claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata e eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? Bem-vindo a Teresópolis.
primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.